Open up my
uma chaminé e que os outros à nossa volta possam sentir o cheiro agradável do Senhor desta casa, não é? I'm saying, may we be, is there anybody English here today? Sylvia. May we be a chimney where the smoke, and chimney, sorry, and where the smoke coming out of it, where people around us can smell that wonderful smell coming from God, right? From the pleasing, the Bible says worship is a pleasing aroma to the Lord, right? So we're going to continue now with Shout to the Lord. Clamai ao Senhor. Vamos cantar. Todos os dias
ao Senhor comigo ao pé da cruz, ao pé da cruz. Também, louvar ao Senhor com o hino Estou Seguro. Estou Seguro.
Vamos assentar-nos e vou pedir a nossa irmã Margarida Mendonça para ler a palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Que é 1 Reis 3, de 1 a 34. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus de Jerubal junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimavam incenso, e os ossos dos homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jerubal estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai, mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la assim. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, ficando como antes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para a casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde viestes. Assim foi por outro caminho, e não voltei pelo caminho por onde viera a Betel. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Para meus irmãos, esta passagem que acabamos de ler, geralmente eu faço os estudos à quarta-feira e à quinta-feira, mas olhando para esta passagem, pensei que a igreja toda devia ouvir esta mensagem. E o título da mensagem é: A Palavra de Deus não muda, irmãos. A Palavra de Deus não muda. Nos nossos dias, as pessoas querem mudar a Palavra de Deus, como nos dias que nós acabamos de ler. Mas o facto é que, quando Deus diz uma coisa, Ele é fiel e Ele nunca muda. Nunca muda. E é a mensagem principal que realmente eu quero transmitir aos irmãos: é que a Palavra de Deus não muda. E os pastores, os missionários, devem compreender isso e realmente serem fiéis à Palavra do Senhor. Já repararam que nesta passagem diz a Palavra do Senhor 9 vezes? Reparem bem o que diz no capítulo 13, versículo 1. E eis que um homem de Deus veio ajudar com a palavra de quê? Do Senhor. A palavra do Senhor. Olhem para o versículo 2. E clamou contra o altar com o quê? A palavra do Senhor. Reparem no versículo 9. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Pela sua palavra. Reparem no versículo 16. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem intervirei contigo, nem tão pouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque foi mandado pelo quê? Pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor. Reparem no versículo 18. E ele lhe disse também: Eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor. Reparem no versículo 26. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra do Senhor. E reparem no versículo 32. Porque certamente se cumprirá o que foi pela palavra do Senhor.
9 vezes, meus irmãos, este capítulo menciona a palavra do Senhor. Sabe que o primeiro escritor que escreveu a Bíblia, que foi Moisés, no capítulo 4, versículo 2, lemos que Deus o inspirou para escrever que não se pode nem acrescentar ou tirar à palavra do Senhor. Está bem? Não se pode tirar. Não mudar. E sabe que o último escritor da Bíblia, que foi o apóstolo João, no último capítulo, vamos ler, capítulo 22, versículo 18, fala que maldito o homem ou mulher que acrescentar ou tirar ao que lá está escrito. Está a ver? O primeiro escritor diz, não se pode mudar. O último escritor diz, não se pode mudar. O que Deus diz, ninguém pode tirar ou acrescentar. Em Efésios 4:27, Deus avisa, não deixe lugar a quem? Ao diabo. Quando a pessoa tira e acrescenta, está dando lugar ao diabo. E os cristãos dão lugar ao diabo quando fazem uma coisa que é contrária à palavra de Deus. Ou quando ensinam coisas que são contrárias à palavra de Deus. A gente está dando lugar ao diabo. Para nós hoje vamos examinar 3 pessoas deram lugar ao diabo nesta passagem. E Deus as castigou. É um aviso para nós. Não podemos mudar nada da palavra de Deus. No nosso dia vemos que as pessoas querem mudar a palavra de Deus. Até as próprias igrejas querem mudar a palavra de Deus. Fazem compromissos para agradar as pessoas. Aqui, infelizmente não. Aqui eu não faço isso. Se você não gosta da palavra de Deus, pode ir para o lado. Que eu vou pregar a palavra de Deus. Se você fica ofendido, não é minha culpa. É a sua culpa. Reparem que Deus deu 3 mandamentos ao profeta desconhecido. 3 mandamentos, meus irmãos. E vamos examinar o primeiro mandamento que Deus deu ao profeta. Reparem o que lemos no versículo 1 a 2. E eis que um homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar o incenso. Os irmãos sabem que a palavra Betel significa a casa de Deus. A casa de Deus. E sabe que foi neste lugar que Jacó teve uma visão de Deus. E que ele viu uma escada ligando o céu à terra. E quando acabou aquela visão, ele chamou aquele lugar Betel. Isto é a casa de Deus. Este rei Jeroboão transformou a casa de Deus numa casa de demónios. Até parece incrível. Foi pôr um altar, não para adorar a Deus, mas para adorar ídolos. Fez um ídolo de um bezerro de ouro e o pôs ali em Betel. Aonde Deus tinha aparecido a Jacó. E transformou aquele lugar um lugar de demónios. Ele próprio adorava o ídolo. E disse à nação, em vez de ir a Jerusalém para adorar a Deus, não é preciso lá ir. É aqui que vocês podem adorar este ídolo. E pôs um aqui em Betel, e meteu um na parte norte da nação de Israel. Então, porque é que as pessoas agora ir a Jerusalém a adorar a Deus, a celebrar a Páscoa? Não.
É muito longe. Está um na parte norte, está um na parte sul, em Betel. Aí vocês podem adorar a Deus. Não o Deus verdadeiro, está claro. Os ídolos. E aquele homem dirigiu a nação inteira à idolatria. Um homem que foi avisado por Deus: eu vou castigar o Salomão por causa de ele introduzir a idolatria da nação de Israel. Não o faço quando ele está vivo, mas quando ele morrer, eu vou castigá-lo e destruir a nação que eu ajudei a ele ter. E vai ficar dividida. 2 tribos ficam para o filho dele, com a cidade de Jerusalém, e 10 tribos vai ser para Jeroboão, que ele vai ser rei. E Deus disse a Jeroboão: olha, eu vou castigar Salomão, tu vais ser rei de 10 tribos, por causa do pecado que ele fez, e tu não faças o mesmo erro. Aviso já. Segue os meus mandamentos, eu prometo que vou te ajudar. Mas não sigas os exemplos de Salomão. O homem esqueceu-se do aviso de Deus. E quando se tornou rei, ele começou a pensar: se eu permitir que o povo das 10 tribos vá à cidade de Jerusalém, quando eles fizerem isso, eles vão pensar: mas afinal a gente temos Jeroboão como rei, para quê? E vão matá-lo. Mas para que isso não aconteça, ele meteu então aqueles 2 ídolos, um em Betel e outro em Dan, e disse ao povo: em vez de irem a Jerusalém adorar, façam aqui. E ele tirou completamente os levitas que Deus tinha escolhido para ministrar o ministério em Jerusalém. Expulsou-os completamente e foi escolher homens que não tinham nenhuma moralidade para adorar os ídolos e dirigir o povo na adoração dos ídolos. E quando Deus viu isto, mandou o profeta, que não diz o nome dele, diz só o profeta de Deus, e mandou para repreender o rei do pecado que ele tinha cometido. Foi mandado Deus: vai lá, Jeroboão está lá, repreende-o e diz a ele que eu estou contra ele. É o que lemos aqui então no versículo 2. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar. Assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de David, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se quebrarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal do que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou e não a podia tornar a si. Este homem, ao ser repreendido pelo profeta de Deus, em que Deus disse: eu vou levantar um rei chamado Josias e ele vai extinguir o que tu fizeste aqui. E os homens que tu escolhestes para adorar os ídolos também vão ser condenados. Ora, esta profecia, nós sabemos, foi cumprida centenas de anos depois. Mas cumpriu-se. Os irmãos sabem disso. E aquele rei, em vez de ser humilde e compreender que tinha pecado contra Deus e que estava a fazer o mesmo pecado que Salomão tinha feito, o homem ficou zangado contra o profeta e mandou um soldado: prende já esse homem. Ele não fala aqui comigo desta maneira. É uma lição para nós, irmãos. Quando Deus fala, tenha cuidado. Seja humilde. Se você está a pecar, arrepende-se. Admita o seu pecado. Não fique zangado contra o profeta, contra o servo de Deus. Não fique zangado contra a palavra de Deus. Seja humilde. E reconheça: eu pequei contra Deus.
Tem havido pessoas aqui que têm ficado zangadas com o pastor Eduardo. Está a falar contra mim. E eu, por acaso, nem sei nada o que é que está passando na vida deles. Mas eles pensam que estão lá na casa deles, com câmaras, a ver o que é que estão ali a falar. Eu não sei de nada, irmãos. Deus me dirigiu, preguei a palavra de Deus, a pessoa ficou ofendida, não foi comigo. Foi com Deus. Não gostou da mensagem da palavra de Deus. E ficou zangado. Há outros que não ficam zangados, reconhecem o seu erro. E compreendem. Realmente eu andei errado. Graças a Deus por isso. Se vocês querem que eu pregue o que vocês gostam de ouvir, irmãos, estão olhando para a pessoa errada. Porque eu, desde o começo do meu ministério, decidi. A coisa mais importante para mim era pregar exatamente o que está escrito no Bíblia. E não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E tenho seguido essa regra sempre. Até a data. Graças a Deus por isso. Até a data. O homem de Deus fez o que Deus lhe disse. Vai lá, prega. E diz ao rei Jeroboão: tu pecaste contra mim. Fizeste um ídolo. E estás levando o povo na idolatria. E para te provar que realmente estou zangado contigo, este altar que tu fizeste vai-se acabar hoje. E a cinza vai-se verter. Só isso seria o suficiente para o rei temer Deus. E temer diante de Deus. Mas não. O homem ficou zangado. E disse ao soldado: prende esse homem. Qual foi o que é que Deus fez? Reparem. No versículo 7. E o rei... Não, desculpe. Versículo 7. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, desculpe. O homem levantou-se contra o profeta. Então o profeta, quando viu a sua mão estava realmente presa, já que ele nem podia levantá-la, reparem o rei disse ao profeta, versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim. Reparem que ele não disse o meu Deus, o teu Deus. Já para. Ora ao teu Deus. Ele não estava a seguir o Deus. Ora ao teu Deus e roga por mim, que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor. E a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Irmãos, Deus mostrou misericórdia àquele rei naquele dia, porque aquele homem não merecia de maneira nenhuma que Deus o curasse naquele dia. Não merecia nada. Da maneira como ele respondeu ao profeta, e até queria prender o profeta, e se calhar até matá-lo. Ele não merecia que Deus o curasse naquele dia. Mas Deus mostrou misericórdia. Mas será que o homem arrependeu-se depois de Deus ter o curado? O homem continuou da mesma maneira. O homem se desviou completamente de Deus. Mesmo depois de Deus mostrar misericórdia a ele. Ora, meus irmãos, o terceiro mandamento que Deus deu ao profeta está nos versículos 7 a 10. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo de casa, conforta-te e guiar-te uma prisão. Ficou contente que ficou curado, então queria agradecer ao profeta pela cura. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor. Repare, o Senhor não mandou. Para a sua palavra dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás para o caminho por onde fostes. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. O homem sabia perfeitamente o mandamento que Deus tinha dado.
Não fiques ali, não vais para o mesmo caminho, não comas em casa de ninguém. Foi o mandamento que Deus disse ao profeta. Ora, meus irmãos, vemos aqui que Deus fez o teste. É uma coisa que eu não bem compreendo, mas um exame foi feito para ver se o profeta ia ser obediente ao mandamento de Deus. Então lemos aqui no versículo 11 o teste. E morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho, e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel. E as palavras que dissera ao rei, contaram-as ao seu pai, e disse ao pai, por que caminho se foi? E viram os seus filhos o caminho por onde fora, o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos, abordai-me um jumento, e abordai-me um jumento, e montou nele. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse, eu sou. Então lhe disse, vem comigo a casa, e come pão. Aqui está o teste. O profeta está fazendo um teste, o profeta velho está fazendo um teste, este profeta desconhecido. Vem comigo a casa, come pão. O profeta velho sabia perfeitamente que Deus tinha dito àquela hora para não comer na casa de outra pessoa. E ele agora vai pedir ao outro profeta, olha, vem para a minha casa, come, está na minha casa. Versículo 16, porém ele disse, não posso voltar contigo, nem terei contigo, nem tão pouco comerei pão, nem beberei água. Neste lugar, ele confirmou a palavra que Deus tinha dito a ele. O mandamento que lhes disse, não fiques na casa de ninguém, não comas nada na casa de uma pessoa. E ele disse ao profeta velho, eu não posso comer. Deus falou comigo e me disse para não entrar na casa de ninguém, nem comer pão de ninguém. Agora veja a maneira como o profeta tentou o homem com uma mentira. Precisa ser. Porque foi mandado pela palavra do Senhor ali, nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir para o caminho por onde foste. E ele lhe disse, também eu sou profeta, como tu. E um anjo falou pela palavra do Senhor, dizendo, faz-o voltar contigo tua casa, para coma pão e beba água, porém mentiu. E o homem creu num velho profeta, que um anjo de Deus tinha aparecido a ele, para mudar o mandamento que Deus tinha dito a ele primeiro. Mas Deus não muda, irmãos. Deus não muda. E ele foi. Creu, porque o profeta disse, olha, um anjo me apareceu a mim e me disse, para tu vires comigo e comeres. Versículo 19, tornou ele e comeu o pão em sua casa e bebeu água, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, por enquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandou. Quando a gente não faz o que Deus manda na palavra de Deus, nós somos rebeldes contra Deus, meus irmãos. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo esta semana, irmãos. Eu fui à loja comprar umas coisas para meter numa driveway, que tem lá de lado, eu ia encher aquilo com alcatrão. E comprei 4 besnagas, estavam todos no pacote. Eu sei que aquelas besnagas, cada uma delas era 7 tos e tal. Fui então para pagar e a mulher só me deu o custo de uma, em vez das 4, deu só uma. Eu, ao princípio, eu não tinha reparado. Mas quando vou para o meu carro, começo a olhar para aquilo, mas espera aí. Então eu comprei 4 e só tinha o preço de uma. E eu, o diabo a tentar, mas o problema é dela. Ela é que é boa. Meti-me no carro, mas a consciência estava-me a roer. Estava eu já a caminho para casa e disse, não. O que é que Deus faria se estivesse no meu lugar? E eu disse, que malandro tu és. Lá eu volto para trás. Vou lá à loja, mostro-lhe o recibo e disse, tu erraste.
com certeza que erraste, porque isto tem aqui 4 jornadas, tudo sobre este custo de uma só. Ela disse, eu não errei, é o que está ali. Eu podia ir logo embora. Não, tu erraste, tu erraste, erraste. E então, a mulher chamou então lá o dirigente da loja e disse, olha, está aqui um caso que faz o que eu errei, que eu dei o preço, tal preço, mas ele disse que isto é só o preço de uma. Será que isto é verdade? E o homem disse, pois claro que ele tem razão. Tu erraste. Ele deve pagar 4, não é uma. E a mulher então lá deu-me o preço das 4. A minha consciência ficou limpa, irmãos. Eu fui para casa, graças a Deus, que voltei para trás e paguei o preço como deve ser. A experiência, isto já não foi a primeira vez que isto aconteceu, irmãos. Mas a experiência, o diabo nos tenta, irmãos. E o diabo põe ideias na nossa cabeça. Dizendo, não é a tua culpa, é culpa é deles. Mas, irmãos, quando a gente sabe que está errado, temos que admitir. Eu errei. E quando a gente faz a vontade de Deus, a consciência fica limpa. E temos paz e alegria. E fui para casa com alegria e com paz no meu coração. Porque não cedi à tentação do diabo. Não se pode acrescentar nada à palavra de Deus, seja o que for. Então aqui vemos que o profeta arrependeu o outro profeta. Tu fostes obediente a Deus. Tu não devias ter vindo comigo e estar na casa. Versículo 22. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais, vais ser castigado por causa disto. E sucedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu, aguardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão encontrou no caminho e matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho e o jumento estava parado junto a ele e o leão estava junto ao cadáver. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho e como também o leão que estava junto ao corpo e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Deus castigou o profeta, porque ele não foi obediente exatamente à palavra de Deus. Ele foi enganado. Porque o outro profeta disse, um anjo de Deus falou comigo. Os irmãos sabem que muitas religiões falsas que estão nos nossos dias foram fundadas por homens que disseram que um anjo de Deus lhes apareceu e falou com eles. Sabe que a religião dos Mormons foi fundada por um homem que ele diz que um anjo lhe apareceu a ele para ele escrever o livro de Mormon. E sabe que esse livro de Mormon é completamente contrário à Bíblia. Está a ver? E milhões de pessoas estão seguindo uma religião por um homem que diz que um anjo de Deus me apareceu. Os irmãos sabem que a religião do islamismo tem mais de 1 bilhão de pessoas já. Foi fundada por um homem que diz que um anjo de Deus lhe apareceu e falou com ele. E ele escreveu o livro do islamismo. Se você ler esse livro, que eu já o li, tem passagens completamente contrários à palavra de Deus. Esse livro diz que Jesus não é o Filho de Deus. Ele não nasceu da Virgem Maria. Está a ver? Ele não é o Salvador.
Ele é um dos profetas, mas não. Maomé é o maior profeta do mundo. Tudo através de um anjo, que diz que um anjo lhe apareceu. E lhe anunciou isto. Os irmãos sabem que a religião do século dia adventista foi fundada por pessoas que disseram que tiveram visões de Deus e que apareceram. E eles estão ensinando coisas que é completamente contrário à palavra de Deus. Eles dizem que Jesus veio à Terra, não fisicamente, mas espiritualmente, em 1843. Está a ver? E a profetisa deles também diz que Deus falou com ela e os ensinamentos que ela ensina é contrário à Bíblia. E as pessoas estão seguindo uma religião que está seguindo coisas que é contrária à palavra de Deus. Porque dizem que tiveram visões e sonhos e etc. Jesus disse que nos últimos dias virão vir muitas falsas religiões, falsos profetas que vão fazer milagres e que muitos vão ser enganados. Está a ver? Tenham cuidado com aqueles que dizem que fazem milagres. Eu acredito que eles fazem milagres, mas não é pelo poder de Deus. Não é pelo poder de Deus, irmãos. O que é que a Bíblia diz? Pelos seus frutos os conhecereis. Quando vemos estes homens pregando ensinamentos que é contrário à palavra de Deus, vivendo em casas de milhões de dólares, tendo aviões privados para os guiar, vestem vestidos mais caros que a gente pode imaginar, comem em restaurantes caríssimos. De onde é que vem esse dinheiro, afinal? Os milhões de pessoas que acreditam nas mentiras de Deus. Têm fé em Jesus Cristo, tudo corre bem para Deus. Não há mais doenças, não há mais problemas na vida. A fé em Jesus salva tudo. É verdade que nós acreditamos que a fé em Jesus tem poder e nos salva, é verdade. E somos salvos dos nossos pecados e temos a vida eterna, é verdade, irmãos. É verdade que Deus disse, eu nunca te deixarei, nem nunca te desampararei. É verdade, mas Deus nunca ensinou que nunca vais ter problemas. Nunca ensinou isso. As palavras de Jesus são bem claras. No mundo tens quê? Aflições. Mas tem um ano que eu ensino. O próprio Jesus, irmão, nem tinha uma casa para viver. O próprio Jesus foi perseguido. O próprio Jesus sofreu e foi condenado à morte. Ele sofreu por causa de nós. E ele disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se os fizeram a mim, também farão a vós. Então essa ideia que tudo corre bem, que por causa de fé em Jesus, irmãos, isto é uma doutrina que não está na Bíblia. Está a ser torcida, usando versículos fora do seu contexto. Para dar às pessoas ouvir notícias que gostam de ouvir, mas não está lá na Bíblia. Mas, infelizmente, irmãos, nos nossos dias, as pessoas gostam mais de ouvir a mentira do que a verdade. Para eles, a mentira sou melhor. Mas o facto é, queridos irmãos, que a Bíblia diz, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. E esta é a lição principal, irmãos, que eu gostaria de deixar convosco. Sabe que Deus castigou aquele rei Jeroboão por causa de ele se desviar de Deus? O homem ficou com a sua mão que nem podia a movê-la. Deus mostrou misericórdia, o curou, mas Deus o castigou. Castigou. O Pai, o que lemos em 1 Reis, capítulo 13, versículo 32 e 34. Porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar.
que está em Betel, como também conta todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou o seu caminho, andou antes dos mais baixos do povo, tomou a fazer sacerdotes nos lugares altos. A quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa do pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Está a ver? Deus castigou. Porque levou a nação a caminhos errados. Deus castigou o profeta de Deus, o profeta de Deus, que Deus usou para repreender aquele rei. Mas Deus o castigou porque ele não obedeceu à palavra de Deus. Um leão o atacou e o matou. A palavra de Deus diz, na palavra do Senhor, que o diabo é o nosso adversário, que ruge com o quê? Como um leão. Como um leão. Para tentar a gente. Deus castigou o profeta. E Deus castigou a nação de Israel por causa da idolatria e seguir os exemplos maus do rei Jeroboão. Reparem que lemos em 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis, capítulo 17. E em versículo 16. 2 Reis, capítulo 17, começando no versículo 15 a 16. E rejeitaram os seus estatutos e o seu conselho que fizera com os seus pais, como também os seus testemunhos, com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezelos, e fizeram um ídolo do busco, e se prostraram perante o exército do céu e serviram a Balaão. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos, suas filhas, e deram-se a admirações, criam em agoros, venderam-se para fazer parecer mal aos olhos do Senhor, para o provocarem à ira. Agora parem no versículo 21 a 23. Porque rasgou Israel da casa de David, e fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor os tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até ao dia de hoje. Deus castigou esta nação inteira por causa da idolatria. Ora, meus irmãos, eu tenho evangelizado muitas pessoas da religião que antigamente eu era parte dessa religião. E um dia fui à casa de uma senhora que tinha uma estátua de Maria. E eu virei para a senhora e disse assim: minha senhora, a senhora sabe que está a pecar contra Deus? E ela disse: pecar contra Deus? Então a senhora não tinha que esta estátua de Maria. A senhora orava a Maria: para ficar fora. Então a senhora compreende que a Bíblia condena o que a senhora está a fazer. Onde é que está isso? Bem, vai buscar-se uma Bíblia. Ela foi buscar a Bíblia grande. Eu nunca li a Bíblia, mas está lá a Bíblia grande. E eu disse: olha, eu vou abrir aqui em Êxodo, capítulo 20. Você lê os versículos aí 1 a 5. Leia com cuidado. Ela leu, diz lá: não terás os deuses diante de ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem que há no céu, na terra, nas águas, debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Que visite a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ela leu aquilo assim: ah, mas isto não é pecado. Então o Senhor diz que não é pecado, assim ele leu. Está lá escrito. A cegueira, irmãos, é tão grande que a pessoa pode ler a Bíblia e não vê.
não vê que está a pecar contra Deus. E há quase 1 milhão de pessoas dessa religião que estão seguindo tradições e ensinamentos que são completamente contrários à palavra de Deus. E não veem que estão pecando contra Deus. Deus mandou tanto profeta à nação de Israel para anunciar que vocês estão pecando contra Deus. Deus vai castigar vocês por causa disso. Os irmãos sabem que os judeus estiveram fora da sua terra há quantos anos? 2000 anos. Por causa do castigo que Deus cometeu contra eles. Aceitaram a Cristo e disseram: o sangue dele caia sobre nós. Mas Deus prometeu que no fim dos últimos dias eu vou tornar a trazer a Israel de todas as nações e vou trazê-los para a terra da Palestina. Estamos nos últimos dias, irmãos, e Deus está cumprindo as suas profecias. Meus irmãos, a palavra de Deus nunca muda. O facto de Israel estar na sua terra mostra que Deus nunca muda. Deus os castigou, é verdade. Como castigou aquele rei naquele dia. Mas Deus tem mostrado misericórdia a esta nação. E os tem trazido para a sua terra. Lá no Brasil terá muitos judeus também. E Portugal tem mais judeus. Estão todas as nações. Os irmãos sabem que Deus tem usado os judeus para abençoar o mundo inteiro. Embora eles sejam rebeldes contra Deus. Mas Deus os tem abençoado. O facto que a palavra de Deus nunca muda, irmãos, isto mostra que a doutrina da salvação que está escrita na Bíblia nunca muda, irmãos. Nunca muda. A palavra de Deus é bem clara. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus para que ninguém se glorie. Somos salvos de graça porque Cristo já pagou o preço da nossa salvação. E a Bíblia promete que quem crê em mim tem a vida eterna. E Deus nunca muda esta promessa. Irmãos, nunca muda. Há religiões que andam por aí que dizem que a salvação é fé mais isto e aquilo e aquilo outro. Não é isso. É 100% pela fé em Cristo Jesus. É verdade que a nossa fé produz bons frutos. Isso é verdade. E deve produzir bons frutos. Mas não é os frutos que salvam a gente. É a fé que nós pomos em Jesus Cristo. Lembra-se que o homem estava naquela cruz, ao pé da morte, e ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E as palavras de Jesus foram, na verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Qual foi a obra que ele fez afinal? O homem foi um ladrão a sua vida inteira. Foi o arrependimento que ele teve naquele dia e a fé que ele pôs em Jesus Cristo. É que o salvou. Jesus disse: o seu caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, senão por mim. Não há dois caminhos, é só um caminho. O apóstolo João, o apóstolo Paulo, na sua carta a Gálatas, disse: maravilho, tão pressa passasseis da graça de Cristo no outro Evangelho. Não há cá outro Evangelho, só há um Evangelho. Mas se um anjo pregar outro Evangelho, seja amaldiçoado a pessoa que aceita isso. Se eu pregar outro Evangelho, seja eu amaldiçoado. Salvação é de graça, pelo feito. Não muda completamente. Mas há pessoas que querem mudar. Querem mudar. Os valores morais das Sagradas Escrituras não mudam, irmãos. Nos nossos dias vemos que os próprios países estão indo contra a palavra de Deus. E estão pondo leis que vai contra a palavra de Deus. O aborto, irmãos, está legalizado agora no Canadá. E outros países, não sei se no Brasil é também legalizado. Mas é quase todos os países agora o aborto é legalizado. A Bíblia diz: não matarás. Significa, se matares um bebê que está dentro do ventre da sua mãe, estás a pecar contra Deus. É um pecado.
palavra de Deus é bem clara e mostra que o casamento é só entre um homem e uma mulher. Não é dois homens e duas mulheres. Mas agora, a sociedade diz, não há nenhum pecado. Nada errado. Está tudo certo. A Bíblia diz claramente que o homem e a mulher só têm relações sexuais quando estão casados. Está a ver? Quando estão casados. Não é viver juntos, é que está casado. Nos nossos dias, as pessoas não pensam já no casamento. Para eles, o casamento acabou. E depois tem relação com eles, com aquele, depois tem um filho deste, um filho com o outro. Os filhos já não sabem quem é o pai. Está tudo virado ao contrário, irmãos. Está tudo virado ao contrário. A palavra de Deus não muda, irmãos. Quando Deus diz, não comete a prostituição, mas foge da prostituição, é para o cristão também. Nós estamos vendo que nas próprias igrejas agora, irmãos, as pessoas já nem seguem os valores morais das Sagradas Escrituras. Não seguem. Andam seguindo o mundo, não é? A Bíblia diz para nós sermos testemunhas, mas quando as próprias pessoas que dizem que são cristãos que fazem as mesmas coisas que o mundo lá fora faz, qual é o testemunho afinal? Não é testemunho nada. Terceira lição, tenham cuidado, irmãos, com as pessoas que vêm à vossa porta com a Bíblia na mão e ensinando doutrinas que são contra a palavra de Deus. Tenham cuidado com isso. A palavra de Deus que não muda, irmãos. Não muda. Que Deus vos abençoe. Ora, vamos então pôr de pé e vamos terminar cantando ali, então. Tudo ao Cristo a ti entrego, tudo se por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre servirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus rendido, tudo deixarei. Tudo ao Cristo a ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal eu nego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus rendido, tudo deixarei. Tudo ao Cristo a ti entrego, quero ser somente teu. Não submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus rendido, tudo deixarei. Tudo ao Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor. Queres tomar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus rendido, tudo
final, estão ali, para acabar em oração. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu como igreja do Senhor de nos reunirmos, ó Deus. Obrigado pelos teus feitos, por cada palavra aqui, ó Deus, entregada aos nossos corações. Nós te suplicamos, Senhor, dê-nos a oportunidade, Pai, e o privilégio de praticarmos essas benditas palavras que foram nos ensinadas nesta manhã. Pai, guarda a tua igreja, Senhor. Sei com o teu povo. Leva-nos, ó Pai, a cultuarmos o Senhor com as nossas vidas. Pai. Abençoa esta comunidade, cada irmão, cada professor de escola bíblica dominical. Abençoa o pastor, ó Deus. Abençoa, ó Deus, para que outras pessoas, Pai, possam também ser alimentadas com o pão vivo que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pai. Obrigado, Senhor. Nos dá o restante dia na tua presença, Senhor. É o que nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.